Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à série do René Guénon, na crise do mundo moderno. Esse então é o segundo vídeo. Eu vou falar um pouco sobre o primeiro capítulo, que é a Idade Sombria, e um pouco do segundo capítulo, que é a oposição entre Oriente e Ocidente. Tá? Bom, etimologicamente nós sabemos que o termo filosofia significa amor à sabedoria, né? Significando em primeiro lugar uma predisposição para se alcançar a sabedoria, né? Seria o primeiro passo, um estágio preparatório. O que Guénon apresenta aqui é que houve um desvio, né? Ou seja, esse grau transitório pelo próprio fim, substituindo a sabedoria pela mera filosofia, por causa do desconhecimento ou do esquecimento da verdadeira natureza da filosofia. Então, o Renan fala então que houve esse desvio, né, e que a filosofia ela perdeu ou ela não chegou a concluir essa verdadeira natureza própria dela. Então, na verdade, assim, nasceu a filosofia profana, ou seja, essa filosofia profana é uma pretensa sabedoria puramente humana, né? Simplesmente de ordem racional, tá? No lugar da sabedoria tradicional ou suprarracional, que não é humana. Tá? Isso aconteceu com a ciência também, mas vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? O ensino filosófico, pelo menos em boa parte dos casos, tinha um lado exotérico e um lado esotérico, tá? Com uma perspectiva espiritual, né? Considerando então os planos sutis. Tá? E a filosofia ela se tornou profana por exaltar o lado exotérico e negar o lado esotérico. Tá? E essa mudança que teve início lá na Grécia atingiu seu ponto alto na Era Moderna, indo ao extremo quando passou a atribuir uma importância excessiva ao racionalismo, negando o que é de ordem supra-racional. Né? Então, Guénon ele já traz esse ponto sobre a filosofia que se afastou da sua verdadeira natureza, tornando então-se profana. Então, o Guénon ele fala que a filosofia profana ganhou terreno com a aparição do ceticismo, né, de um lado, e o moralismo estoico e epicuriano do outro lado, como sinais da redução da intelectualidade. Então, ao mesmo tempo em que a sabedoria sagrada, já pouco compreendida, ela se degenerou mais ainda por causa dessa incompreensão, se degenerou em paganismo, né? E que acabaram se tornaram então, né, em meras superstições. Então o Guénon ele diz o seguinte, que conforme as filosofias foram tomando, né, os seus caminhos, então de um lado tem toda a questão cética, né, a filosofia aí com uma posição cética, e do outro lado um moralismo estoico, são sinais de que a filosofia ia então se degradando, ia se tornando ainda mais profana, né? Se distanciando daquela sabedoria sagrada, que na época já estava sendo pouco compreendida. E da mesma forma, a Idade Média, que muito desconhecida e incompreendida dos modernos, né? Porque os modernos eles perderam, né, a capacidade, eles não são capazes de compreender a sua intelectualidade, de compreender o que de fato é o que de fato foi a Idade Média. Né?
E o ponto de partida da crise moderna começa pela desagregação da cristandade, além do regime feudal que era solidário com essa cristandade, surgindo então as nacionalidades. Então, a partir de que o feudo foi sendo trocado pelos estados, né, foi criando então as nacionalidades, esse processo acabou então também degradando a própria cristandade. Da mesma forma que a reforma e a renascença foram resultado de uma decadência prévia que já estava em processo. Então, tanto ali a reforma protestante, a época da renascença, já eram então sintomas que estavam acontecendo lá atrás e que acabou se resultando nessas mudanças, né, nessa decadência prévia que já vinha então com esse processo antigo, tá? E a partir delas, a partir então da Renascença, da Reforma, houve um acentuamento, né, representando uma ruptura definitiva com o espírito tradicional, né? Tanto no domínio da ciência como das artes e também no domínio religioso. Então, essa decadência, ela pegou essas esferas todas, né? Então, a filosofia tornando-se profana, a ciência também tornando-se profana, como as artes também foram perdendo o seu elo espiritual, ou seu elo consagrado, e também o domínio religioso, que começou a se degradar também. O Guénon, ele acredita que foi com o Renascimento que muita coisa morreu sob o pretexto de voltar à civilização greco-romana. Então, essa ideia do Renascimento de copiar aí um modelo civilizatório, tendo como espelho, como modelo a civilização greco-romana, tá? E também é preciso considerar que a Idade Média foi esquecida rapidamente ou ignorada pelo século XVII, né? Então os homens dessa época já não tinham mais noção do que foi a Idade Média. E os monumentos que resistiram já não representavam ao homem moderno, né? Seja tanto na parte da ordem estética ou intelectual. Foram se perdendo então o que? Os símbolos, né? Todo o significado profundo que havia na Idade Média se perdeu na Era Moderna, né? Foi substituído ou foi perdido ou ignorado, né? E as mentiras por essa época começaram a florescer e serviram para esconder a verdade. Então foi um momento de que a verdade passou a ser substituída, né, por uma espécie de revisionismo, né, e surgiram daí essas mentiras. Então, por exemplo, a famosa invenção da imprensa. Na verdade, já era conhecida essa ideia, essa invenção, a ideia da imprensa, né, já era uma coisa conhecida dos chineses antes da era cristã, né? Então, a questão da invenção da imprensa não é algo ocidental, ela já era conhecida no Oriente, né? A outra falácia é a oficialização histórica do descobrimento das Américas, né? Porém, as Américas, incluindo o Brasil, já eram conhecidas e as comunicações com o Novo Mundo foram feitas durante toda a Idade Média, ou mesmo antes da Era Cristã. Então, essa ideia de que o descobrimento das Américas, o descobrimento do Brasil veio depois da da Idade Medieval, isso é uma grande mentira, né? E essa mentira passou a se tornar oficial, como verdade histórica oficial, quando na realidade o mundo novo, né, o chamado mundo novo, as Américas, elas já eram conhecidas e havia essa comunicação com o mundo antigo, né? Inclusive antes da era cristã, né? E podemos colocar o Brasil
de que o Brasil já teria sido, né, entre aspas, descoberto, né, ou já teria já fazia parte da rota de alguns povos antigos. Tá? Alguns acreditam que os judeus, na época de Salomão, já teriam vindo aqui nas Américas, no Brasil, né, no que veio a ser o Brasil depois. Então, e tudo isso foi ignorado. Né? Então, quer dizer, entre essas e outras mentiras, passaram-se a fazer parte como história oficial, da qual nós aprendemos na escola. Né? E o termo humanismo, ele tornou-se a palavra-chave do Renascimento, né? Ganhando muito mais status, muito mais ênfase na modernidade. Tá? Porque essa palavra-chave, humanismo, já fazia parte de todo o programa de civilização moderna. Então, a Idade Moderna ela veio com um programa civilizatório. E uma das bases, né, é a questão do humanismo, ou seja, o humano sendo o centro do universo. Né? Então, se na época da Idade Média havia o teocentrismo, então com a modernidade o teocentrismo foi trocado pelo antropocentrismo. Então o homem passou a ser o centro do universo. Tá? E daí veio o termo humanismo. Tá? Então nós temos que entender que a ideia era reduzir tudo nas proporções humanas, tornando tudo que era de ordem superior, sagrada, em meras abstrações. E o homem escolheu então afastar-se do céu, afastar-se do sagrado para conquistar o seu reino na terra. É como na parábola, né, do filho pródigo, né, que ele sai de casa, ele abandona tudo, né? Ele pega a herança que ele tem por direito e se separa, né, do pai, da família. Né? Bom, só que aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: essa ideia humanista, né, de quando nós nos consideramos, não, nós somos seres humanos, ok? E nós precisamos humanizar, né? Nos humanizar cada vez mais. Só que, na verdade, quanto mais humanos nós nos tornamos, mais afastados da ordem superior nós estamos. Quanto mais humanos nós nos tornamos, mais afastados do mundo espiritual nós ficamos. Isso porque a natureza humana faz parte da natureza da queda do homem, do desligamento da sua verdadeira essência, do seu lugar e seu estado de origem. Então, a nossa parte humana, a nossa natureza humana, ela já é uma natureza corrompida. É uma natureza corrompida. Ela com a queda do homem, se ressaltou toda essa natureza humana, né, que é guiada pelo mundo material, pelos instintos básicos, e nós nos afastamos da nossa origem divina. Né? Então, quanto mais humanos nos tornamos, mais nos afastamos da nossa origem divina. Tá? E a expressão abominação da desolação, ela pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, no capítulo 24, versículo 15, e em Marcos, capítulos 13, versículos 14, relacionado com o ídolo abominável de Daniel, né? Daniel, capítulo 9, versículo 27, reaparecendo no capítulo 11, 31 e no capítulo 12, versículo 11. Então é a profanação do lugar santo. O profano, ele deseja o sagrado.
como não consegue alcançar o sagrado, o profano então vai procurar corromper o sagrado, né? Então a ideia do profano é justamente profanar o sagrado, já que ele não consegue alcançá-lo, né? Então, nós vemos como exemplo, né, nos dias atuais, assim, no nosso dia a dia, né, no nosso tempo, igrejas, por exemplo, sendo profanadas, o cristianismo sendo profanado de diversas formas, em meio a protestos de grupos, seja grupos feministas ou de grupos denominados satanistas, né, que procuram profanar, né, os ídolos sagrados ou a igreja, ou tudo que está relacionado aos símbolos sagrados, propriamente aos símbolos cristãos, né? Seja com invasão em igrejas ou mesmo fazendo todo tipo de profanação, de sacrilégio com imagens e símbolos sacros. Isso está vindo, assim, está sendo uma crescente, né? Está sendo muito comum nos dias de hoje, inclusive no nosso país, né? No Brasil, com acontecimentos recentes, né? De invasão de igreja, por militância política e tudo mais. O sinal que ainda nós vivemos em queda, e tal queda é progressiva, é justamente a progressão do materialismo, ou seja, o materialismo ele vem numa crescente, né? Você pode ver que hoje o ser humano, o homem moderno, ele é muito mais materialista do que o homem da Idade Média, né? Então, nós estamos nesse processo de queda porque nós estamos nos tornando cada vez mais humanos e cada vez mais materialistas, tá? E a passagem de um ciclo para o outro acontece na obscuridade, segundo uma lei importante que era representada nos mistérios de Eleusis, através do simbolismo do grão do trigo, né? Então, para os alquimistas, era o símbolo da putrefação pela cor negra que dá início à grande obra. Para os místicos cristãos, esse processo era chamado de a noite escura ou a noite obscura da alma, né? O que na realidade é o desenvolvimento espiritual do ser que se eleva aos estados superiores, né? Tanto que a noite escura da alma, a obra aí do São João da Cruz, né, que ele fala sobre esse processo, né, que também é um processo alquímico, ou seja, é um processo interno de se elevar espiritualmente. Bom, a última fase do ciclo da Kali Yuga, ela é marcada então pela exploração e valorização de tudo aquilo que foi rejeitado no decurso das fases anteriores. Então, as fases anteriores, tudo aquilo que foi rejeitado nas fases anteriores, ela vai ter uma valorização na fase da Kali Yuga. E Guénon escreveu algo que precisamos ter em mente, né, pelo menos a grosso modo, é o seguinte: uma desgraça, mesmo sendo inevitável, não deixa de ser uma desgraça. E mesmo se do mal deve sair um bem, esse fato não tira do mal o seu caráter. Quer dizer, o mal sempre será mal, né? Em outras palavras, é necessário que o escândalo venha à tona, mesmo porque não há nada que seja feito às escuras que a luz não venha a revelar. Então tudo será revelado pela luz. A luz é o que revela tudo e ela há de revelar tudo. E Jesus disse, ainda de modo mais severo,
a seguinte frase, né, que está em Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Tá? Então, o mal é inevitável, o escândalo é inevitável, essa degradação própria da Kali Yuga, ela é inevitável, porém, ai do homem pelo qual vem o escândalo, ai daquele pelo qual tem a mão suja do escândalo, né? Dessa degradação. Né? Quando Cristo também fala, né, sobre os pequeninos, né? Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos, não se trata desses pequeninos, não se trata apenas da pessoa santa, daquele que ele escolheu, né, como santo, daquele que se converteu, né, do pecado, mas ele também está falando das crianças, né? Deixai que venha a mim, né, as criancinhas, deixai que venha a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala isso, ele está falando também do seguinte, né? Ai daquele que matam os meus pequeninos, né? E temos que lembrar que o povo hebreu teve um passado junto aos povos babilônicos, os povos assírios, aqueles povos antigos, em momentos em que haviam divindades, deuses como Moloch, na qual eram oferecidos crianças em sacrifício. Tá? Então hoje essa prática de sacrifício de bebês, de crianças, né, ela ainda acontece, né, através, por exemplo, do aborto. Né? Então essa ideia de ai daquele que tocar nenhum dos meus pequeninos é justamente também na questão das crianças, né? do que nós estamos fazendo com as crianças hoje. E no caso do aborto, o aborto então ele é uma abominação, porque é o sacrifício de inocentes dentro da barriga das mães. Né? Ainda o aborto é assim como era no passado, é também um sacrifício de sangue inocente. Um pouco sobre o segundo capítulo, que é a oposição entre o Oriente e o Ocidente, que é o segundo capítulo, então, do livro A Crise do Mundo Moderno. O Guénon, ele traça essa relação entre Oriente e Ocidente e a relação com a corrente tradicional, que no caso do Ocidente recebeu de herança da civilização Atlântida, continente que desapareceu devido aos cataclismos que ocorreram, né, lá no passado. Então, consta que os restos da sua tradição, da antiga tradição atlântida, ela tenha se espalhado para várias regiões, misturando com outras culturas que começavam a surgir na mesma época, influenciadas com os ramos da tradição hiperbórea, né, da antiga humanidade. Então, por exemplo, os celtas seriam um dos produtos dessa fusão, né, das antigas humanidades que restaram, né, os remanescentes da antiga humanidade e que acabou formando culturas como a cultura celta, como o povo celta. E a decadência de Atlântida é que levou a sua civilização ao cataclismo, né? Porém, a humanidade ainda não tinha entrado na Kali Yuga. Então, a decadência da Atlântida, ela aconteceu na era anterior à Kali Yuga. Era o outro tipo de humanidade. E que, no processo de queda, então, essa idade se desfez, entrou em decadência, ela se corrompeu totalmente e teve o seu fim, e os restos, né, dessa civilização da antiga humanidade é o que veio a originar então a
Kali Yuga, que veio ser a próxima idade, né? A Kali Yuga, ela nasceu desses restos da antiga humanidade, né? Ela surgiu aí também. E quando os celtas, eles sumiram, eles tiveram seu tempo aqui na Terra, né? Já vivendo a Kali Yuga, tiveram seu tempo, e quando eles sumiram, parte dos elementos da sua cultura já estavam sobrevivendo e sendo assimilados pelo cristianismo na Idade Média. Tá? Um exemplo é a lenda do Santo Graal, né? Que é uma relação desses elementos celtas dentro da tradição cristã. Então, sendo que é no cristianismo, no caso, né, do catolicismo, é que nós encontramos os elementos da antiga tradição. Tá? Mas o próprio cristianismo, nos dias atuais, já não é mais compreendido no seu sentido mais profundo. Ou seja, nos dias atuais, o próprio cristianismo já perdeu muito dos seus símbolos puros, né, dos seus símbolos sagrados e mais profundos, né? E o que se perdeu é justamente a compreensão desses símbolos, né? Então, os cristãos de hoje, a grande maioria dos cristãos de hoje não entendem, não conseguem compreender os simbolismos da sua própria religião. Né? Os próprios cristãos não conseguem entender a profundidade do simbolismo da cruz, por exemplo. Então o que se tem são noções muito vagas ou muito superficiais, no melhor dos casos, né? Mas aquele sentido mais profundo do simbolismo cristão já se perdeu ou já não se é mais compreendido pelos cristãos, de forma geral. Né? E isso é que parte, né, dessa decadência já na Kali Yuga, já no final, né, com a idade moderna, com a era moderna. Então esses símbolos foram ainda mais esquecidos ou corrompidos, ou a sua compreensão deixaram então de fazer parte do corpo da igreja, né? Então o que nós temos hoje na realidade é esse problema da modernidade, em que buscamos nos tornarmos cada vez mais humanos, só que para isso temos que deixar de lado a nossa natureza espiritual, né? Então você só se torna mais humano a partir do momento que você começa a deixar a sua natureza espiritual. Se fizer o caminho contrário, se você buscar deixar de ser cada vez mais humano para buscar uma natureza espiritual, né, você então começa a se sentir muito mais incomodado pelo mundo, ou seja, você começa a se sentir um peixe fora d'água, né? Porque as coisas mundanas já não fazem mais sentido para você, já não encaixa, já não tem a mesma ressonância, porque você está buscando se afastar dessa materialidade em prol de um crescimento espiritual. Então você deixa automaticamente, você vai deixando de ser humano para se buscar, para conquistar essa natureza espiritual que foi perdida lá atrás. Então é isso, pessoal. O segundo vídeo então do René Guénon. Espero não demorar tanto para colocar o terceiro e quarto, os próximos vídeos, né, da série. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês, se gostou, deixem aí o like. E nós vamos então seguindo em frente com a série A Crise do Mundo Moderno, de René Guénon. Um grande abraço.